Todos bem? Então, durante essa semana e na próxima semana também, estaremos realizando revisões dos conteúdos que nós trabalhamos ao longo de toda a terceira unidade. Como vocês já sabem, as atividades avaliativas estão se aproximando e para isso é necessário revisar tudo que nós aprendemos juntos até aqui. Então, vocês estão recebendo algumas atividades para serem feitas no caderno, não é? Até porque as atividades dos livros já foram todas realizadas. Então, agora é só o momento de rever, de revisar, né, o que vocês já aprenderam. Então, as atividades serão, a maioria, no caderno, para que vocês possam copiar e responder as questões. Então, vamos iniciar aqui realizando a correção das últimas atividades enviadas. A atividade enviada na quarta-feira, certo? Que foi uma atividade de matemática e uma de língua portuguesa, não foi? A de matemática sobre as medidas de tempo, de massa, de capacidade, comprimento, né? E a de língua portuguesa que foi sobre os acentos, acento agudo e acento circunflexo. E também vamos corrigir a atividade enviada ontem, na quinta-feira, que foi a atividade de geografia a respeito das modificações das paisagens, que foi o nosso assunto da terceira unidade, não é? Então, para começar, abram aí na matéria de matemática, na disciplina de matemática, para corrigirmos a primeira atividade. Vamos lá? A primeira questão é a seguinte: qual é o instrumento mais utilizado para medir o tempo? De que forma podemos medir o tempo? Qual é o instrumento que nós utilizamos com maior frequência? Vocês sabem? É o relógio, não é? Para medir as horas, os minutos. Então, o instrumento mais utilizado com maior frequência para medir o tempo é o relógio. Número 2. O que usamos para contar os dias, semanas e meses do ano? O calendário. Com o calendário nós podemos verificar qual é o dia, quais são as semanas, não é? Quais são os meses do ano. Então, também é um instrumento de medida de tempo. Número 3. Para medir a altura das pessoas, comprimento de tecidos e muitas outras coisas, o que utilizamos? Qual é o instrumento que utilizamos para medir o comprimento das coisas, das pessoas? Medir a altura, nós utilizamos o metro, não é? É a medida para medir comprimentos, o metro. Número 4. O que é usado para calcular a quantidade de água ou qualquer líquido em um recipiente? Usamos o litro, não é? Para medir a capacidade a quantidade, não é, de líquido que cabe em um recipiente. Utilizamos o litro. Número 5. Que instrumento é usado para medir a massa dos objetos? Podemos medir a massa, não é, de acordo com o quilograma, utilizando a balança. Com a balança, nós medimos o peso, a massa dos objetos. Assim, concluímos a nossa atividade matemática. Foram 5 questões. Agora vamos ver as questões de língua portuguesa sobre o acento agudo e o circunflexo. Acentue as palavras com acento agudo ou circunflexo. Vamos ver a primeira? Lâmpada. Lâmpada. Nós acentuamos com acento agudo ou circunflexo. Esse primeiro A aqui, que é a sílaba tônica lâmpada, utilizamos o acento circunflexo, chapeuzinho, lâmpada. Agora, cálice. A sílaba tônica de cálice é a sílaba K. Então, cálice tem o som aberto, utilizamos acento agudo. Água. A sílaba tônica de água é a vogal A, que também possui o som aberto, então acentuamos com acento agudo também. Água. Agora nós temos complô. Uma palavra diferente, não é? Mas complô, a sílaba tônica é plô e possui acento circunflexo. Depois nós temos café.
Café também tem acento agudo, assim como cálice e água. A sílaba tônica é fé e possui o som aberto. Câmara. Câmara. Acento circunflexo. Mágico. A sílaba tônica é má e possui som aberto. Mágico. Temos patê, T, som fechado, acento circunflexo. E por último, médico. Médico, a sílaba tônica é mé e tem o som aberto com acento agudo. Médico. Pronto? Agora, em quais letras do alfabeto usamos acentos? Usamos nas vogais, na letra A, E, I, O e a letra U. São nessas letras que nós utilizamos acentos, nas vogais. Qual acento indica som fechado? Qual é o acento que utilizamos quando a sílaba tônica tem o som fechado? Utilizamos o acento circunflexo, não é? O nosso chapeuzinho. E quando tem o som aberto, utilizamos acento agudo, certo? Agora, escreva frases com as palavras a seguir. Esta e está. Vocês deveriam escrever uma frase, né, utilizando a criatividade de vocês e incluindo essas duas palavras, cada uma no sentido correto. Esta e está. Por exemplo, vamos ver aqui uma palavra, uma frase para essas palavras. Esta coxinha está saborosa. Esta coxinha está saborosa. E utilizando e é, vamos ver? Minha escola é bonita e grande. Ou a mamãe é bonita e inteligente. Podemos fazer diversas frases utilizando as duas palavras, cada uma no seu sentido, certo? Então, concluímos também a nossa correção de língua portuguesa, que foram apenas 4 questões para serem respondidas. Agora, nós vamos ver a atividade enviada ontem, que foi uma atividade de geografia, falando sobre as paisagens e as alterações, as modificações nas paisagens. Vamos ver? Número 1. Por que as paisagens sofrem mudanças? Por quê? As paisagens sofrem mudanças de acordo com a alteração realizada pelo ser humano e também a alteração realizada pela própria natureza, como a ação das chuvas, dos ventos, né? Erosões, também modificam as paisagens. Número 2. Qual é o principal responsável pelas mudanças na paisagem? O homem, o ser humano, é o principal responsável pelas mudanças nas paisagens. Número 3. Cite algumas mudanças que podem ocorrer na paisagem do campo. No campo, quais são as mudanças, né, as modificações que podem ocorrer? Pode ocorrer, né, das florestas serem derrubadas para a plantação de alimentos e também para a criação de animais, como gado, né, bois, vacas. Então, o campo, as paisagens do campo podem ser alteradas dessa forma, derrubando árvores, florestas para plantação de alimentos e criação de animais. Número 4. Escreva o nome de 4 elementos fixos e 4 elementos móveis. Então, aqui é uma resposta, né, que é diversificada. Cada um pode ter respondido da sua forma, escolhendo elementos de acordo com a sua escolha, né? Então, eu vou citar alguns. Alguns dos elementos fixos que podemos observar nas paisagens são os postes, as pontes, árvores, prédios, as lojas também são elementos fixos, porque sempre que passarmos por aquele lugar, eles podem estar lá, né? Uma ponte só vai sair de lá se
derrubarem essa ponte. Caso contrário, se você for hoje, for amanhã, depois de amanhã, essa ponte vai estar lá, não é? Assim como também os postes, as árvores, os prédios, eles podem estar no mesmo lugar todos os dias. E os elementos móveis são os elementos que transitam, né? Que não estão no mesmo lugar todos os dias, como os pedestres, por exemplo. As pessoas transitam diariamente, indo e vindo, então elas não vão estar no mesmo lugar todos os dias. Assim como também os carros, as motos, bicicletas que também transitam, né, de um lugar para o outro. Os trabalhadores como, né, varredores de rua, os garis, como também os policiais que muitas vezes estão num ponto, né, outro dia já estão em outro lugar. Então, eles estão transitando e não são elementos fixos, são elementos móveis. Número 5. O que são pontos de referência? Os pontos de referência são aqueles elementos que chamam a nossa atenção, como no caso dos elementos fixos, né? Se nós passarmos sempre onde tem uma ponte, nós vamos lembrar daquele lugar por conta daquela ponte. Ou, por exemplo, uma loja específica, sempre que formos para aquele lugar, vamos lembrar, aquele lugar fica próximo a tal loja, não é? Então, os pontos de referência são esses elementos que chamam a nossa atenção para determinados lugares. Número 6. Escreva o nome de um elemento natural e 3 elementos da paisagem construídos pelas pessoas. Então, existem vários elementos naturais, por exemplo, os rios, né? São elementos naturais. Um rio, né? Um lago, um mar é um elemento natural. E os elementos, né, construídos pelas pessoas são as pontes, os prédios, as moradias, né? As lojas, os viadutos são elementos construídos que o ser humano modifica aquela paisagem natural construindo um elemento. E número 7. De que forma as pessoas modificam as paisagens e por qual motivo? Então, de que forma, não é? Alterando aquele lugar, construindo moradias, construindo, como eu já falei, pontes, não é? Construindo túneis, avenidas, ruas, de acordo com as suas necessidades, né? Porque as pessoas precisam trabalhar, precisam transitar, então é necessário construir algumas coisas, construir as moradias para as pessoas morarem, não é? As lojas para venderem, para consumir produtos. Então, por isso essas alterações são feitas, para suprir as necessidades do ser humano. E a última questão, o que é desmatamento? O desmatamento é a derrubada, não é? A retirada de árvores, de plantações nativas, né? Para a construção de moradias, de prédios, de lojas, de indústrias, não é? Para também retirar aquelas árvores para plantar alimentos, para criar animais. Então, isso é o desmatamento, a derrubada das florestas, a derrubada das árvores. E é uma ação muito, né, ruim de certa forma. Traz alguns benefícios para o ser humano, mas também traz prejuízos, tanto para a natureza como para o próprio ser humano. Os animais nativos daquele lugar acabam sendo prejudicados de certa forma, né? Então, essa foi a nossa atividade de geografia a respeito do que nós estudamos ao longo dessa unidade, um resumo do que nós vimos sobre as paisagens, os pontos de referência, né, as modificações realizadas. Então, concluímos as nossas correções e agora vamos falar um pouco sobre o que vamos trabalhar hoje. Hoje teremos 2 atividades, uma de língua portuguesa e outra de matemática, com revisões também. Em português, vamos ver sobre o número do substantivo. Já vimos o gênero do substantivo, não é? Masculino e feminino. E agora vamos ver o número do substantivo, que é singular e plural. Como eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, para não repetir a mesma coisa, eu vou deixar para vocês um link de um vídeo curtinho, bem divertido, bem interessante, falando um pouco mais sobre isso, sobre como transformar as palavras do singular para o plural, tá bom? Então, assistam com atenção para depois realizar a atividade, que vai ser enviada para vocês pelo WhatsApp, para que vocês possam copiar no caderno e responder.
Assim como também em matemática, vamos trabalhar hoje sobre adição com reagrupamento, que foi um dos últimos conteúdos que nós trabalhamos, não é? Trabalhamos adição com reagrupamento e subtração com reagrupamento. Hoje a atividade vai ser sobre a adição. Algumas continhas para que vocês possam realizar os cálculos utilizando o reagrupamento, que é quando o resultado, não é, da soma das unidades ultrapassa o número 10. E assim não pode ser colocado ali o número 10 na casa de unidade. Então, esse número é reagrupado para que possa ser feito esse cálculo corretamente. Vou deixar também para vocês um videozinho curto para que vocês possam assistir e relembrar, né, o que já foi explicado para vocês anteriormente. Então, assistam com atenção. São vídeos de 2 minutos e alguns segundos, são bem curtinhos para apenas relembrar, revisitar o conteúdo que já foi dado a vocês, tá certo? Então, nós encerramos aqui. Hoje é bem rápido por ser apenas revisões, para não levar tanto tempo de vocês, para que possam realizar as atividades com mais calma, tá bom? Então, tenham todos um excelente dia, fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Um bom final de semana e um grande beijo.